o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a menção ao nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes é um total disparate. Aspas, esse é um caso que tem que ser investigado com neutralidade, dedicação e sem politização. Essa questão do envolvimento do nome do presidente nisso aí, para mim, é um total disparate, uma coisa que não faz o menor sentido. O que se constatou foi um possível envolvimento fraudulento do nome do presidente. Fecho aspas. A federalização do caso foi solicitada pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Para ela, a manutenção do inquérito com a Polícia Civil do Rio de Janeiro pode gerar novos desvios e simulações. O nome do presidente foi mencionado em depoimento por um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde moraram Bolsonaro e o policial militar aposentado Rony Lessa, acusado no crime. O funcionário afirmou em 2 depoimentos à Polícia Civil no início de outubro que foi seu Jair, da Casa 58 de Bolsonaro, quem autorizou a entrada do ex-policial militar Elcio de Queiroz, também acusado no crime, no condomínio. O Elcio Queiroz, que também é acusado no crime, teria sido a voz do seu Jair no interfone, identificada pelo porteiro, quem autorizou a entrada do Elcio de Queiroz no condomínio no dia do crime. Para deixar aqui bem claro, as investigações apontam que os 2 réus se encontraram ali antes de assassinar Marielle e Anderson. A citação ao presidente, porém, logo foi considerada equivocada na investigação. Isso porque, no dia do crime, conforme noticiado, Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados em Brasília. Aliás, eu faço até um parêntese aqui, porque depois muita gente ali em rede social ficou dizendo: mas o gabinete do Bolsonaro pediu passagem, mas o Bolsonaro não aparece no vídeo e tal. Não, mas foi confirmado mesmo que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Ele estava presente em 2 sessões de votação na Câmara, havia gravado e publicado vídeos naqueles dias, e o vídeo lá da sessão mostra a presença do Jair Bolsonaro numa hora que torna impossível que ele estivesse no Rio de Janeiro. Portanto, o fato de o porteiro ter dito que a voz era do seu Jair no interfone era uma impossibilidade, porque o seu Jair estava em Brasília. No entanto, o porteiro realmente disse isso. Então, isso é uma informação. Além disso, segundo o Ministério Público, a gravação da portaria apontou que quem autorizou a entrada de Elcio naquele dia foi Rony Lessa. A Polícia Federal, nesta terça-feira, o funcionário do condomínio mudou sua versão e disse ter se enganado. Bolsonaro afirmou na tarde desta quinta-feira que o governador do Rio, Wilson Witzel, botou na cabeça que tinha que destruir a família Bolsonaro. Para isso, disse o presidente, usa a Polícia Civil do Estado para vinculá-lo ao assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Quer dizer, isso aqui é uma outra parte desse caso complexo que tem vários pontos aqui para serem analisados. É o Bolsonaro estar acusando o Wilson Witzel, governador do Rio, de usar a Polícia Civil para vinculá-lo ao assassinato. Bolsonaro falou que Witzel vinha manipulando o processo, que corre em segredo de justiça. De acordo com o presidente, Witzel o avisou sobre a subida do caso para o STF a partir da aparição do nome dele. O presidente disse que agora o alvo é seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro e tinha gabinete ao lado de Marielle na Câmara Municipal. Então, José Maria Trindade, tem aí esse caso complexo que está gerando vários ruídos, e o que me parece é que a investigação avança, se é que avança, em ritmos lentos. Porque esse porteiro que era para ter dado esse novo depoimento, já era para ter dado esse depoimento há muito tempo, demorou para dar esse depoimento, porque os investigadores precisavam questioná-lo a respeito dessa impossibilidade. Se ele disse que a voz era do seu Jair, e o Jair Bolsonaro, como foi verificado, estava em Brasília, precisava ver com o porteiro por que ele disse isso. E parece que, como eu estava dizendo aqui da outra vez que a gente debateu o assunto, os investigadores nem sequer conseguem concluir ainda, pelo menos de acordo com o noticiário. É claro que a gente não sabe tudo que está ocorrendo na investigação. Não conseguem concluir ali ainda se o porteiro mentiu deliberadamente, e se mentiu, se foi pressionado e por quem foi pressionado a mentir,
ou se ele realmente se enganou, como disse que se enganou, estando nervoso na hora do depoimento, etc. Pelo menos de acordo com o noticiário, nem isso ainda está concluído. Zé Maria. Pois é, olha, Felipe, eu já disse aqui de que existe uma tendência, existe uma tentativa de envolver o presidente Jair Bolsonaro e a família dele, neste caso, de uma maneira cruel e covarde, sem chances de defesa. E como é feito isso? Através de insinuações, através de pedidos de firulas durante o processo, né? Quando se diz que não está descartada a participação do Carlos Bolsonaro, com algumas notas da imprensa, é verdade, a polícia não descarta nada. Se você perguntar para qualquer delegado se está descartado, ele não, nós não descartamos nada, porque nós investigamos tudo, é evidente, esta é a linguagem. Você descarta a possibilidade não descarta, nós não descartamos nada, é uma resposta padrão para qualquer pessoa que já tenha feito matérias na área policial. Claro, isso não quer dizer que é culpado, não quer dizer nada disso, nem sequer que há qualquer indício, que há qualquer depoimento que envolva o Carlos Bolsonaro na história. É bom deixar muito claro. É uma resposta padrão, não descartamos nada. É padrão essa resposta na polícia. E, além disso, vários indícios que foram sendo juntados, como, por exemplo, o relacionamento com o Fabrício Queiroz, a nomeação de parentes de milicianos no gabinete e entrega de medalhas, elogios e fotografias. Veja bem, eu cobro demais qualquer análise, há que se ter a temporalidade, ou seja, há que se ter a análise do momento, da conjuntura, e não agora. Antes, quando essas pessoas foram homenageadas, eles eram policiais da ativa e eram policiais que estavam apresentando respostas positivas. Além do que o início ali dos policiais que acabaram formando as milícias era o mesmo sentimento do presidente da família, que é de rigor contra bandidos, discurso muito pesado de que bandido bom, bandido morto. Esse grupo, politicamente, se unia no Rio de Janeiro. Era o discurso contrário da esquerda, que era de, é um problema social e tal. E aí foi se montando isso e acabou nessa história da reunião antes do crime, do assassinato da Marielle, ser no condomínio em que mora o presidente e o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Felipe, você já foi lá? Eu já fui 2 vezes naquele condomínio, na casa do presidente Bolsonaro, fazer entrevistas, e você sabe que é um condomínio relativamente pequeno. É uma descida, né? E depois vira à esquerda, chega na casa do presidente Bolsonaro. Ele tem 2 casas lá, uma mora o Carlos Bolsonaro. Qualquer porteiro de condomínio conhece todos os condôminos. Conhece pelo nome, conhece os familiares, conhece o carro. Se brincar, sabe de cor a placa do carro e sabe onde mora. Então, um erro desse aí é dificílimo de acontecer. O porteiro, por natureza, ele presta, é o único serviço dele, ele sabe. Então, fica inexplicável esse depoimento desse porteiro, é isso que tem que ser investigado. O perfil dele, por que ele falou isso. E outra coisa, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro não viu imediatamente que havia um erro. Exato, isso seria imediato e pedir para o porteiro, e aí? Por quê? Por que houve o erro? Não é mais se errou. Já havia a constatação de erro, mas por que houve o erro? A tentativa de federalização do crime, inicialmente, era da família, porque não acreditava na Polícia do Rio de Janeiro. E porque agora a própria família, os advogados e o deputado Freixo não querem a federalização e acreditam, né, na tese. Então é muito complicado, pode ser também aí essa aproximação do governador Witzel de uma tese contrária à família Bolsonaro. Daí essa preocupação do presidente, que eu acho que não devia ser externada não, porque é uma acusação contra o governador e contra a polícia do Rio de Janeiro muito séria. Só fazer 2 registros aqui, Augusto, para te passar com o quadro geral. Esse ponto que eu queria tocar, Zé Maria Trindade, assim como a polícia não descarta qualquer hipótese que possa ter surgido dos elementos que já estão em jogo, a gente também, como analista, não pode descartar a hipótese
de haver, sei lá, um corpo mole, vamos dizer assim, dos investigadores, ou jogar isca para ver se queima algum político em torno durante as investigações e tal. Isso é uma hipótese. O Jair Bolsonaro, ao fazer essa acusação ao Witzel, ele trata isso como não só como uma certeza, mas como o governador Wilson Witzel estar por trás disso, né? Que é, sem dúvida, uma acusação grave. Para a gente é uma hipótese. Por que essa investigação está indo assim lentamente? Por que não se chega à conclusão? Será que está havendo a investigação? E é essa hipótese que faz com que o Sérgio Moro dê essa declaração inicial que eu li aqui para vocês. Que esse caso tem que ser investigado com neutralidade, dedicação e sem politização. Quer dizer, o Sérgio Moro não faz esse ataque mais político que o Jair Bolsonaro faz ao Wilson Witzel, mas considera que a federalização é importante para que haja uma investigação imparcial. E só para completar, o Wilson Witzel já rebateu as declarações do Jair Bolsonaro, que acusou o governador do Rio de ter interferido nessas investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. O Bolsonaro responsabilizou Witzel por ter tido o nome citado no inquérito. Abro aspas. Para o Witzel, né? As declarações não são de um presidente, são de um sujeito chamado Jair Bolsonaro. São acusações levianas. Ele está acusando um governador de estado de manipulação. A polícia do Rio de Janeiro é independente. O senhor Bolsonaro passou dos limites. Vou tomar providências legais contra ele e iniciar uma ação penal para que ele pare de me acusar de fatos que não pratiquei. Da minha parte, eu tenho a consciência tranquila. Fecho aspas. E, aliás, só para concluir, eu considero, se há algum movimento para tentar manchar a imagem do Jair Bolsonaro, uma investigação normal, que no final venha mostrar o contrário disso, só vai desmoralizar essas pessoas que estão tentando fazer isso. Perfeito. Desde a divulgação do depoimento do porteiro, eu tenho dito que ele me deixa intrigado, esse porteiro. Zé Maria lembrou bem. Eu acho que é o personagem a ser investigado aí para saber por que ele mudou. Primeiro, por que ele fez aquelas revelações. Ele fez com segurança, né? 2 vezes ele disse que tinha falado com o seu Jair. E por que mudou agora de ideia? Se eu não me engano, ele quase não conversou com a reportagem da revista Veja, que o localizou, mas ele pelo menos insinuou que ele mantinha o que tinha dito. Agora voltou atrás, no depoimento à Polícia Federal. Eu acho que precisa saber o que aconteceu. Por que ele age assim? Para deixar as coisas claras. E acho que o PT não tem conserto. O PT pega e vai continuar dizendo que o porteiro voltou atrás porque foi pressionado pelo Bolsonaro, ou gente ligada ao Bolsonaro. Investigue o que aconteceu com o porteiro, porque acaba com esse tipo de ilação feita por outras pessoas e jornalistas, inclusive, não pelo PT. Porque ontem, por exemplo, um jornalista disse que a polícia trabalha com alguma coisa assim, com a hipótese do envolvimento do Carlos Bolsonaro, no caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Isso aí é uma leviandade. Exato. Pelo seguinte, a polícia pode trabalhar com qualquer hipótese, né? Qualquer coisa. Mas você só noticia quando você tem indícios muito fortes, né, mais veementes, que uma briga ou uma discussão como a que houve entre os dois há muito tempo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, porque isso de novo reaviva um caso que vai acabar com essa tentativa de envolver o presidente ou seus parentes, que, como disse, é um disparate, segundo o ministro Sérgio Moro. Isso vai acabar quando se souber por que o porteiro está agindo dessa forma que, eu repito, considero muito desconcertante. Eu quero saber por que ele vai e volta, ele está mentindo por quê? O que é factual em relação a esse disparate apontado pelo Sérgio Moro é que é um disparate envolver o Jair Bolsonaro na cena
dessa noite, dessa tarde e noite do crime, né? Porque o Elcio Queiroz entrou ali pouco depois das 17 horas no condomínio. É um disparate porque o Jair Bolsonaro, de fato, estava em Brasília e já há provas suficientes que confirmam isso.